Olá, caros alunos do curso de formação em Agente Comunitário de Saúde da Faculdade FAEP. Estaremos juntos nessa disciplina de políticas públicas, legislação e saúde no Brasil. Um pouco da história e construção dessa política tão importante para nós, povo brasileiro. Sem mais delongas, vamos para o que nos interessa, ouvir e estudar sobre política pública de saúde. Espero que você esteja animado para estudar e entender o processo do qual você faz parte, como agente de saúde, né? Que hoje é uma formação, né, valorizadíssima, é um profissional que hoje está valorizada a categoria a nível federal e assim dentro dos estados e municípios, né? Então vamos lá. Bom, gente, vamos ver um pouquinho da construção do SUS como política pública, esses avanços, os impasses que impediram que o SUS se tornasse ainda melhor como um sistema de saúde, né? Primeiro, a gente tem que entrar um pouquinho aí no contexto histórico, né? Sobre como se dava a saúde pública no Brasil. E a gente vai dar uma olhadinha aí na década, nos anos de 1923, onde foi criada, né, as caixas de aposentadorias e pensões, a CAP. E o que foi essa CAP, professor? A CAP, ela foi um instrumento, né, vamos dizer assim, de ajuda ao trabalhador, né? Foi uma forma que o governo entendeu que, pelas lutas dos trabalhadores, né, criou-se a Lei Eloy Chaves, que criava essas caixas de pensões. Então, em um contexto de rápido processo de industrialização e aceleração de urbanização, a lei vem apenas conferir o estatuto legal às iniciativas já existentes da organização dos trabalhadores por fábricas. Então, olha só, a lei não trouxe algo de novo, a lei só colocou em prática, através de uma norma legal, aquilo que já vinha sendo feito, né? E qual era a intenção dessa caixa? Normatizar essa caixa. As caixas de pensões surgiram as primeiras discussões sobre a necessidade de se atender à demanda dos trabalhadores. E essa caixa era uma forma, de ajudar alguns, né, que sofriam um acidente ou afastamento do trabalho por doença em uma futura aposentadoria, né? Era visto a CAP como esse instrumento de ajudar esse trabalhador no seu momento não tão bem na vida, né? Nascem aí nesse momento complexas relações entre os setores público e privado, né, que persistiram no futuro do Sistema Único de Assistência Social. Mas o marco dessa época foi realmente a criação da Caixa de Aposentadoria e Pensões, algo muito importante para aquele processo da época, né? Em 1932, houve a criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões, aí já mudou a CAP para Instituto de Aposentadoria e Pensões, o IAPS. Os IAPs foram criados no Estado Novo de Getúlio Vargas, né? Os institutos podem ser vistos como resposta por parte do Estado às lutas e reivindicações dos trabalhadores no contexto da consolidação dos processos de industrialização e urbanização brasileiros. Olha só, importante momento histórico. Vocês, estudantes, vejam só, nada é de graça, o governo não dá nada para ninguém. Olha só as lutas e reivindicação dos trabalhadores no contexto da consolidação do processo de industrialização e urbanização. Toda luta de categorias tiveram grandes vitórias. E essa foi uma dessas vitórias. Então, assim, o governo, ele não é o benfeitor da população. O governo apresenta soluções de reivindicações do povo, gente. Então, nessa época, com lutas e reivindicações desses trabalhadores, principalmente dos trabalhadores fabris, né, que eram das fábricas, surgiu aí os institutos de aposentadorias e pensões.
Lembrando de novo, nada vem de graça do governo, tudo é através de luta, luta de classe, certo? E vocês, quando estiverem formados como agentes comunitários de saúde, estarão incluídos em uma classe, a classe dos trabalhadores em saúde, e mais uma classe de trabalhadores, os agentes comunitários, tá certo? Em 1965, gente, houve a criação do Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, né? Resultou da unificação dos IAPs no contexto do regime autoritário de 1064, e todos nós sabemos, pelo contexto de estudo, que em 1964 houve o regime militar, né, onde houve os golpes de Estado. Né? Os IAPs consolida o componente assistencial com a marca de opção de compra de serviços assistenciais do setor privado, concretizando o modelo assistencial hospitalocêntrico, quer dizer, centrou-se o atendimento em saúde em hospitais a essas pessoas doentes, adoecidas, né? Com a forma curativa e médica centrada, quer dizer, o paciente e o médico, né? E aí houve aí uma forte presença do futuro SUS nesse processo de criação do Instituto Nacional de Previdência Social, em 1965. Em 77, cria-se os SIMPAS e os INAMPs, né? Em 1977, foi criado o Sistema Nacional de Assistência Social, de Assistência e Previdência Social, SIMPAS, e dentro dele o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que passa a ser o grande órgão governamental prestador de assistência médica. Nesse momento, o INAMP passou a ser um prestador de assistência médica ao povo brasileiro. É possível dizer que tal lógica do INAMP, que sobreviveu com o órgão até a criação do SUS, ainda se reproduz no interior do Sistema Único, mesmo passado mais de 20 anos dessa sua criação, né? Põe 20 anos nisso, ainda assim tem resquícios de atuações como eram antigamente realizadas pelos INAMPs, né? Em 1977. Olha só, essas mudanças são super importantes compreendermos que o processo histórico não foi da criação antes da Constituição para o SUS, não. O SUS teve uma complexa formação, trabalho, luta, diálogo para se chegar no Sistema Único de Saúde. Ó, até agora ainda não chegamos no Sistema Único, né? Em 1982, gente, foi implantado o PAS, Programa de Ações Integradas em Saúde, que dava particular ênfase na atenção primária, sendo a rede ambulatorial pensada como porta de entrada do sistema. Então, a paz, ela veio para ser a porta de entrada dos usuários ao Sistema Único de Saúde, ainda não existente, né? Mas aqueles momentos de procura. Todo esse contexto, né, dessa criação dessa paz, do NAMPS, né, da CAP, foi se evoluindo e trazendo benefícios à população brasileira, como a gente bem sabe. Mas esse trabalho da saúde em si com a população brasileira, né? Criou-se aí uma resistência, uma referência nesse trabalho em saúde, com a complementação pela rede privada. Então, além do sistema de saúde, que ainda não é SUS, mas era um sistema de saúde, também veio a complementação do serviço privado de saúde, onde a gente comprava procedimentos, né, de custo elevadíssimo. Então, só quem tinha acesso a esses custos, a esses procedimentos hospitalares de saúde era quem tinha condição financeira. É, e todo esse processo de critérios regionais por todos os procedimentos realizados, viabilizou-se a realização de convênios trilaterais entre o Ministério da Saúde, o Ministério da Previdência, o Ministério da Assistência e secretarias de Estado de Saúde, com o objetivo de quê? De racionalizar recursos, utilizando a capacidade pública ociosa, né? Quer dizer, onde o Estado não entra, a gente vai lá e entra com esse serviço de saúde privada, né? Podemos conhecer nas
AIS, os principais pontos programáticos que terão presentes quando da criação do SUS. Então, a gente vai entender um pouquinho, né, dessa assistência à saúde que foi se modificando, que são as ações integradas de saúde, né? Que foi em 1982, ano em que eu nasci, né? Vamos lá para frente. Em 1986, houve a terceira Conferência Nacional de Saúde, né? A realização dessa conferência é super importante, por quê, gente? Porque ela visa dar visibilidade na participação social, né? Deu-se logo após o fim da ditadura militar, iniciada em 64, e consagrou uma concepção ampliada de saúde e o princípio da saúde como direito universal e como dever do Estado. Princípio estes que seriam plenamente incorporados na Constituição de 88, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? Então, em 86, surge aí a terceira conferência que trouxe indícios de mudança do quadro e cenário da saúde pública no Brasil. Vamos para frente. Em 87, houve a criação da SUDS. O que eram as SUDS, né? Eram sistemas unificados e descentralizados de saúde, onde, com isso, o governo federal poderia utilizar ações descentralizadas fora das grandes cidades, dos grandes estados, né? Implementação de distritos sanitários aí nos territórios do país. O governo federal começou a repassar recursos para os estados, municípios, ampliar as redes de serviços, né? Prenunciando a municipalização que viria com o SUS. Olha só, que já é um caminhozinho para o SUS entrar em cena. Vamos lá. As secretarias estaduais de saúde foram muito bem importantes, né? Foram muito importantes nesse movimento de descentralização, né, a aproximação com os municípios, que receberiam os recursos financeiros federais para a criação das unidades unificadas e descentralizadas de saúde, né, as SDUS, né? Então, esse foi todo o contexto que a gente pode entender de criação, tá? Então, a gente pode entender que a partir dessa época, né, 1987, surge aí a criação desse sistema unificado, descentralizado de saúde, que veio facilitar o atendimento à população brasileira nos municípios, né? Em 1988, a tão sonhada Constituição Cidadã foi criada, né? Apesar que a gente já teve outras constituições federais no Brasil. A gente buscando um pouquinho conhecer a história brasileira, nós vamos ter aí conhecimento de que já houve outras constituições brasileiras. Mas essa foi chamada de Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela trazia direitos ao povo brasileiro. E um jargão muito importante que a gente sempre fala, todas as pessoas falam, né? Que direito, a Constituição cidadã é um direito de todos e um dever do Estado, né? E aí, essa Constituição ela estabelece que a saúde, a educação, assistência, moradia são direitos de todos e dever do Estado, né? Então, apresenta na sua seção 2 como pontos básicos as necessidades individuais e coletivas são consideradas de interesse público e o atendimento é um dever do Estado.
A assistência médica sanitária integral passa a ter caráter universal e destina-se a assegurar todos o acesso aos serviços públicos de saúde no Brasil, né? Estabelece ainda que o custeio do sistema deve ser essencialmente recursos governamentais da União, estados e municípios, e as ações governamentais submetidas aos órgãos colegiados oficiais, como os conselhos de saúde, com representação paritária, entre os usuários prestadores de serviços. Então, olha só o que a Constituição Cidadã traz para o povo brasileiro. Direito à saúde, né? E com isso tudo, né, dentro desse processo de trabalho, essa Constituição Cidadã, ela cria vários mecanismos para trazer à tona o grande sistema único de saúde brasileiro, o melhor sistema único de saúde do mundo. Agora, para funcionar bem direitinho, nós precisamos da justiça, mas o SUS é um programa, é um sistema que tem programas de saúde maravilhosos, gente, em todo o nosso país. A criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, se deu através da Lei 8080 de 1990, gente, que dispõe sobre as condições para a promoção, prestação e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, né? A primeira lei orgânica do SUS detalha os objetivos e atribuições, os princípios e diretrizes, a organização, direção, a gestão, a competência e atribuições de cada nível que é o federal, estadual e municipal. E ainda norteia a participação complementar do sistema privado, recursos humanos, financeiro e gestão financeira e planejamento orçamentário. Logo em seguida, a Lei 8142 de dezembro de 890, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. Olha aí, essa lei traz a participação da comunidade, do povo, na execução, na fiscalização do Sistema Único de Assistência à Saúde, do Sistema Único de Saúde, né? E sobre as transferências governamentais de recursos financeiros, né? Institui os conselhos de saúde e confere legitimidades aos organismos de representação de governos estaduais, como o CONAS, Conselho Nacional da Secretaria Estadual de Saúde, e os municípios, com os CONASEM, Conselho Nacional de Secretaria Municipal de Saúde. Finalmente, estava criado o arcabouço jurídico do Sistema Único de Saúde brasileiro, mas novas lutas e aprimoramentos ainda seriam necessários, como a gente vê hoje, que o SUS está bem mais modificado, melhor para a população brasileira. Mas foi nesse ano de 1990 que o SUS tomou forma, certo? Para a grande vitória do povo brasileiro. Em 1991, cria-se a Comissão Intergestora Tripartite. Essa comissão do Ministério de Representação do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais de saúde, das secretarias municipais de saúde e da primeira norma operacional básica do SUS, além da Comissão Intergestora Bipartite para o acompanhamento da implantação e da operacionalização da implantação do recém-criado SUS, né? A tripartite é estados, governo federal, estados e municípios. E a bipartite é estados e municípios. Então, a gente percebe aí como o governo coloca as gerências, as comissões, para trabalharem, organizarem a saúde brasileira e ajudarem a buscarem recursos para os estados e municípios, né? Em 93, cria-se a NobSUS, né? 93,
que procura restaurar o compromisso da implantação do SUS e estabelecer o princípio da municipalização, tal como havia sido desenhada ainda lá na Constituição Federal e na lei do SUS, tá certo? Então, a participação popular trouxe a incorporação dos usuários no sistema ao processo decisório. Então, quando traz o usuário para dentro do processo decisório, o usuário também dá sugestão de como deveria acontecer o atendimento público de saúde no Brasil. Em 1996, surge a NOB 96, que apresenta a aproximação mais explícita com a proposta de um novo modelo de atenção à saúde brasileira. Para isso, ela acelera a descentralização dos recursos federais em direção aos estados e municípios, consolidando a tendência de autonomia de gestão das esferas descentralizadas, né, como a criação aí dos INAMPs. E ainda o Programa Saúde da Família, né, que foi criado aí com a proposta também do Programa de Agentes Comunitários. Então, notem que há uma crescente modificação do processo de saúde no Brasil, né? Então, a concepção ampliada de saúde considera, né, essa concepção determinada pela Constituição, englobando a promoção, prevenção, condições sanitárias, ambientais, emprego, moradia. E esse trabalho, essa concepção que foi criada para entendermos o processo de evolução da saúde no Brasil, dá-se através de fortalecimento das instâncias colegiadas, que são os conselhos, as gestões pactuadas e descentralizadas, a consagrada na política e na prática com as comissões intergestoras, como a CIT, a CIT e a CIB, né? Os conselhos de saúde, as transferências de fundo a fundo, quer dizer, o governo federal transfere fundo do governo federal para direto para o município, sem intervenções dos estados, né? Os estados pegam e transferem recursos para os municípios, né? Isso tudo, né, com base na NobSUS 2096, aliás. Novos mecanismos de classificação que determinam os estágios de habitação, habilitação para a gestão, na qual os municípios são classificados em condição de gestão plena, gestão básica e gestão plena do sistema municipal, né? Então, aí nós temos duas atuações, que é a gestão plena da atenção básica e a gestão plena do sistema municipal, onde todo esse sistema de saúde vai se configurar a partir de então, entre gestões plenas e gestões básicas. 2002 surge a Norma Operacional de Assistência à Saúde, a NOASUS, né, que foi criada aí, cuja ênfase maior é no processo de regionalização do SUAS, a partir de uma avaliação de que a municipalização da gestão do sistema de saúde, né, regulamentada e consolidada pelas normas operacionais, estava sendo insuficiente para a configuração do sistema de saúde dentro do processo municipal estadual, né? Também, como veremos aí adiante, o Pacto pela Vida tem sua grande força exatamente em um novo ordenamento dos processos de regionalização do SUAS, quer dizer, trazer a política de saúde mais perto da população brasileira. Né? Para finalizar esta primeira parte e compartilhar com vocês, né, o orgulho dos avanços do SUS nestes mais de 20 anos de criação, se a gente for contar, dá muito mais do que isso, nós já estamos em 2025, né? O SUS é um sistema maravilhoso, é o melhor sistema único de saúde do mundo, gente. O SUS é o melhor sistema de saúde do mundo. Não esqueçamos disso, né? O SUS transformou
a vida de milhões de brasileiros com cirurgias, com consultas, com atendimentos eletivos básicos de saúde. Então, o SUS é maravilhoso, né? E a gente faz parte disso. Nós, brasileiros, somos os SUAS que fazemos. E os SUAS que fazemos é quando a gente dá sugestões em conselhos, no próprio UBS, quando tem aquela caixinha de sugestões, a gente coloca lá sugestões para melhorar o SUAS, né? Nas conferências, onde a gente participa e delibera sobre ações de políticas públicas, né? Os impasses e dificuldades do SUS, né? Apesar dos seus inegáveis avanços, o SUS teve muita dificuldade, né, e entraves para se efetivar para o povo brasileiro, principalmente no que diz respeito a medicações, cirurgias caras e exames caros, onde o governo não quer pagar. E aí a gente tem que entrar com um processo judicial para conseguir esse direito que está lá na lei que constituiu o SUAS, né? Um deles também é o subfinanciamento. Isso é, os recursos destinados à operacionalização e financiamento do SUS fica muito aquém de suas necessidades. Para Nelson Rodrigues dos Santos, a atualização do financiamento federal, segundo a variação nominal do PIB, não vem sequer acompanhado o crescimento populacional. Quer dizer, o valor per capita do PIB que é repassado aos municípios não cresce de acordo com a população das cidades e dos estados. Então, é um valor insuficiente ainda, e ainda é um valor insuficiente, né? As insuficiências da gestão local do SUAS, né, a gestão municipal dos recursos do SUS, vem funcionando apenas em partes, sem desconsiderar que os recursos para o SUS não são suficientes, né? Às vezes os municípios esperam somente os recursos do governo federal para colocar um serviço em prática, né? A baixa resolutividade da rede básica de serviços, né? Montada no país desde a década de 1980 e acelerada nos anos 90. Então, até hoje, essa rede básica de atenção básica à saúde, ela continua, mas ela precisa da resolutividade nas atenções básicas, nas UBS, nas unidades básicas de saúde. Deficiência na formação dos profissionais de saúde, ainda muito centrada em práticas curativas e hospitalares. Nós tivemos um grande avanço com as UBS no país, né? Foi descentralizada essa questão dos hospitais, só na forma curativa, né? Hoje em dia as UBS elas estão muito mais preventivas, estão trabalhando muito mais preventivamente as doenças que poderão surgir na população, né? Santos fala ainda, ele está falando ainda das dificuldades do SUAS, né? Aponta para os problemas, né? Vamos ver aqui os parecidos, né? A atenção básica expande-se às maiorias pobres da população, mas na média nacional estabiliza-se na baixa qualidade e resolutividade, não conseguindo constituir-se na porta de entrada preferencial do sistema. Por quê? Porque ainda hoje as pessoas, quando estão com alguma doença simples, não tão grave, vão direto para o hospital, não passa pela porta de entrada, que são as UBS. As UBS, elas são porta de entrada para os sistemas de saúde brasileiro, né? Porque a partir dali é que o médico vai encaminhar para o especialista, se ele perceber que precisa de uma especialidade naquele momento, uma intervenção mais detalhada, mais um médico específico, né? Os serviços assistenciais de média e alta complexidade cada vez mais congestionados, reprime as ofertas e demandas. Quer dizer, ainda hoje vemos uma fila enorme nas regulações municipais esperando sair uma consulta, um exame. Não é isso, gente? Vocês que precisam do SUS e eu que preciso do SUS, sabemos que a regulação, quando a gente precisa, a gente espera um mês, 2 meses, 3 meses, então isso ainda falta um avanço enorme. Os gestores municipais complementam valores defasados da tabela do SUS na tentativa de aliviar a repressão da demanda nos serviços assistenciais de média e alta complexidade. Olha só,
Isso é muito importante. Por exemplo, aqui na minha cidade, um exemplo, o prefeito tirou da fila do SUS estadual, da demanda de alta complexidade, todas as pessoas da cidade que precisavam de cirurgias de hérnia, de cirurgias para as mulheres retiradas do útero, né? E era mais de, gente, foram mais de 500 pessoas que saíram da fila do SUS para o Estado, que foi realizado com recurso próprio no município. Isso é uma prova que o gestor, né, complementa, tira recurso próprio para colocar a fila para andar do SUS, senão as pessoas até morrem, e agravam sua saúde, né? O pacto pela vida, como eu falei mais lá na frente, né? Buscando saída para problemas e impasses. Na breve linha do tempo, vimos que anteriormente muitas iniciativas foram tomadas para a implementação do SUS, a partir de 1990, com forte ênfase na descentralização e municipalização das ações de saúde. Este processo de descentralização ampliou o contato de gestores e profissionais da saúde com a realidade local. Olha só, gente, às vezes os prefeitos traziam organismos de saúde que no município não tinham vantagem nenhuma, só custeio para o município, né? E muitas vezes vocês verem aqueles instrumentos de saúde, de exames parada aí nos municípios de vocês, porque o prefeito conseguiu aquele instrumento, mas não tem recurso para manter ele, como uma mamografia, uma tomografia, porque o município não tem recurso de saúde para manter aquele instrumento e nem pagar os profissionais. Conseguiu, achando que o governo ia dar o recurso, e o governo muitas vezes não dá. Ele dá um instrumento, né? Dá o dinheiro para comprar o instrumento, mas não dá o recurso para manter aquele instrumento funcionando. Então, esses são grandes impasses do SUS, né? E o Pacto pela Vida introduziu mudanças nas relações entre os entes federados, inclusive nos mecanismos de financiamento, significando, portanto, um esforço de atualização e aprimoramento do SUS, né? Para a adesão dos gestores ao pacto, é assinado um termo de compromisso, era assinado um termo de compromisso, onde se estabelecem compromissos entre os gestores em três dimensões: o Pacto pela Vida, em defesa do SUS e da gestão. Então, são três pactos que os municípios assinavam, né? O Sistema Único de Saúde e sua hegemonia, né, como suporte à efetivação da política de saúde. Na primeira metade do século XX, ocorreram fatos importantes no setor de saúde, né? Predominava um modelo sanitarista, né, campanista, voltado ao controle das doenças endêmicas rurais, e das epidemias distribuídos numa nova vasta de extensão do território brasileiro. Então, a gente nota que o contexto do SUS nessa época era apenas trabalhar as doenças, né, endêmicas e epidêmicas, né? Cabe aqui enfatizar que no artigo 196, né, define a saúde como um direito de todos e um dever do Estado, a Constituição Federal, lá no artigo 196. E o artigo 198 estabelece a criação do SUS. Tanto nesses artigos quanto nos demais, apresentam-se os princípios e as diretrizes do SUS. Então, é preciso que a gente leia um pouco lá a Constituição Federal, aonde se estabelece a saúde brasileira. E ainda vem para complementar a Lei Orgânica da Saúde, que é a 8080 de 1990, né? Paim afirma o seguinte: ele apresenta aí uma definição de princípios e diretrizes. Dada a importância do uso de forma ampla desses dois termos, quando se fala sobre o SUS, o que gera certa confusão, o que é princípio e o que é diretriz, né? Ele traz aí princípios, são aspectos que valorizamos nas relações sociais e a maioria derivados da moral, da ética, da filosofia, da política, do direito. São valores que orientam os nossos pensamentos e as nossas ações. E as diretrizes
são orientações gerais de caráter organizacional e técnico. Olha só essa diferença que o Paim traz para a gente. Mas a gente pode procurar mais informações e se esclarecer melhor o que são diretrizes e o que são princípios. E diretrizes e princípios vão estar em todas as leis brasileiras, certo, gente? A configuração do SUS na gestão do financiamento, né, níveis, né, e modelos de atenção. Houve um errinho aí, mas não tem nada. O SUS, gente, como a gente já viu aí mais à frente, mais atrás, houve aí essa configuração de modelos de atuação do SUS, né, e abrange um conjunto de serviços, tais como, né? Diagnóstico terapêutico, pré-hospitalares, de urgência e emergência, e nesse urgência e emergência, com destaque no serviço móvel de urgência, o SAMU, além de uma rede hospitalar de média e alta complexidade no país, né? Inclusive, né, é de forma mais expressiva, faz parte da nossa competência do serviço de saúde a oferta de serviços básicos, né, por meio, né, principalmente da estratégia de saúde da família nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, tá certo? Para que possa prevenir doenças e agravos. Nessa perspectiva, né, a intenção é dispor todos os elementos que configuram o SUS, mas é difícil trazer para vocês tudo que o SUS é, porque aqui nessa pequena aula não dá para abraçar todo o conhecimento que o SUS traz para a população brasileira, todos os benefícios, né? Mas nessa perspectiva, nós podemos compreender e analisar o processo de regionalização e hierarquização do SUS, que ele traz a atenção primária, urgência, emergência, atenção psicossocial através dos CAPs, porque houve uma quebra na história, né? Houve uma ruptura com o processo de atenção psicossocial, que os antigos manicômios passou a ser uma atenção mais especializada e mais próxima da pessoa junto à sua família, que é um outro assunto, né? E a atuação ambulatorial especializada e hospitalar, e a vigilância em saúde. Outro ponto a ser destacado se refere ao financiamento do SUS, como a gente já falou um pouquinho, né? Ah, a Lei Complementar 141, ela destaca o seguinte: lá no artigo 198 da Constituição Federal, dispõe sobre os valores a serem aplicados anualmente pelos estados e municípios em ações e serviços públicos de saúde. Lá ele norma quantos municípios devem colocar, injetar no processo de saúde nos municípios e estados. O que são considerados como ações e serviços de saúde para efeito de financiamento, segundo a lei complementar. Vigilância em saúde, atenção integral universal à saúde de todos os níveis de complexidade, capacitação de pessoal da saúde do SUS, desenvolvimento científico e tecnológico, produção, aquisição e distribuição de insumos, saneamento básico de domicílios, em pequenas comunidades, saneamento básico dos distritos especiais, indígenas, manejo ambiental, investimento na rede física do SUS, recuperação, remuneração de pessoal ativo na área da saúde, né, ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições do SUS, gestão do sistema público de saúde. Olha só, é muita coisa que são ações de serviços de saúde, não é só consulta, né? E a atenção primária em saúde enquanto base para a reconstrução das redes de atenção à saúde. A portaria 4279 de 2010 define a RAIS como sendo o quê? A rede de atenção à saúde. Definem arranjos de organização, né, de ações e serviços de saúde de diferentes densidades, né, tecnológicas, que integradas por meio de sistema de apoio técnico, com o objetivo de quê? De promover a integração sistêmica de ações e serviços de saúde com provisão de atendimento contínuo, integral e de qualidade para a população brasileira. Então, a criação da RAS, da Rede de Atenção à Saúde, foi através da Portaria 4279.
que busca, com esse conjunto de ações organizadas, melhorar ainda mais a saúde da população brasileira. A atenção primária em saúde, configurações e concepções e práticas de estratégia de saúde da família. Aqui é um ponto importante que de 1980 a 1990 foram marcantes na história das políticas sociais todas as estratégias de atuação da política de saúde brasileira, gente. E a partir daí, até hoje, foi se reestruturando o Sistema Único de Saúde, que antes não era, como a gente está sabendo, que não era Sistema Único de Saúde, era a saúde brasileira, né? Mas a partir de 1990 surge aí 1988 surge aí o SUS, trazendo toda essa concepção de atenção à saúde, atenção básica à saúde, aos serviços das regiões e municípios, né? Recursos que foram destinados à população brasileira para a estratégia em saúde da família. Um ponto importante que foi trazido para a população foram as unidades básicas de saúde, que centralizam todo o trabalho em estratégias de saúde da família, né? Albuquerque afirma que em 1991, com base na experiência interna, internacionais e nacionais, foi instituído o Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde, né? O PNACS, pelo Ministério da Saúde, por meio da publicação do Manual do Agente Comunitário de Saúde. Olha só, a partir dessa época, cria-se de fato o trabalho do agente comunitário de saúde, né? E em 1992, passou a ser denominado como Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Aqui, a unidade programática é de cobertura à saúde e à família, e não o indivíduo em sua singularidade. Quer dizer, é para atender à saúde e à família como um todo, e não só aquele indivíduo específico, né? Então, é importante salientar também que no avanço da saúde pública brasileira, né, através das portarias, das leis, que foram melhorando o Sistema Único de Saúde, criou-se aí nesse Sistema Único de Saúde, criou-se aí as equipes de saúde. E essas equipes de saúde, ela é composta minimamente por um médico, um enfermeiro, um profissional de nível médio ou enfermagem, técnico auxiliar, e os agentes comunitários de saúde, né? Sem estabelecer o quantitativo por equipe, pode ser um, dois, três, quatro, cinco, tanto que for necessário a nível da população local, tá certo? Então, olha só os avanços para vocês aqui no curso, né, de agente comunitário de saúde, entender os avanços de saúde, né? Além disso, ainda vai se modernizando ainda mais, né, com o ESUS AB, né? O ESUS AB é a atenção básica, o SUS na atenção básica, gente na forma como está sendo realizado o registro das informações de saúde. O sistema permite o acompanhamento do histórico de atendimentos de cada usuário, assim como a produção de cada profissional que atua na atenção básica. Então, olha só, foi aprimorando ainda mais a atuação dos agentes de saúde e das equipes de saúde. Outra novidade do CISAB é contemplar o registro das informações produzidas por todas as equipes que atuam na atenção básica, incluindo o quê? O NAS, o antigo NAS, hoje a equipe é multi, né? NAS era Núcleo de Apoio à Saúde da Família, hoje é o EMULTI, né? Equipe multiprofissional de atenção à saúde da família, né? Consultório de rua, tem municípios que ainda têm esse consultório de rua, aqui no nosso não temos, na nossa realidade. Um programa que era o Melhor em Casa, hoje a atenção em residência domiciliar, academias de saúde, que hoje elas estão espalhadas pelo Brasil inteiro, aqui no município nós temos uns cinco academias da saúde, né? O programa Saúde na Escola, que está de vento em polpa, isso acontece, né, com as equipes dos profissionais de saúde das unidades básicas de saúde, visitando as escolas, né? E as equipes dos multi, né? E outras equipes dos programas vinculados à atenção básica,
como a equipe CAPS, a equipe das policlínicas nos municípios. Tudo isso, gente, só veio para melhorar a atenção básica de saúde no Brasil, dando ênfase, mais uma vez, que o SUS é o sistema único de saúde melhor do mundo, é o SUS, tá bom? Então fica aqui o meu abraço e bons estudos a todos, e eu peço que vocês realizem a atividade acadêmica e procurem instrumentos de leitura que viabilizem mais conhecimentos para vocês, gente. Aqui é só uma abordagem do assunto, mas se a gente for estudar essa disciplina a fundo e com mais tempo, a gente levaria aí mais de um mês de aula só falando sobre esse assunto. Então, eu peço a vocês que estudem, procurem conteúdos que levem a aprimorar os conhecimentos de vocês, tá bom? Um abraço a todos e bons estudos.